sabe o que é esclerose múltipla? Os sintomas, você sabe? Sabe como tratar? O agosto laranja é um mês de conscientização e combate à esclerose múltipla. Diferente do que se imagina, não é uma doença relacionada à idade ou envelhecimento. O maior número de diagnósticos é em pessoas de 20 a 40 anos. E este é o nosso assunto no quadro de saúde. Com a gente, a neurologista do Hospital Divina Providência, doutora Daicy Liliana Cuervo. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí a representação. Enfim, você pode participar da nossa entrevista enviando dúvidas, perguntas pelo WhatsApp 99588-2374. Também pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde. Bom, doutora, vamos começar pelo básico. O que é a esclerose múltipla e como a gente pode diagnosticar? Bom, a esclerose múltipla é uma doença que é considerada uma doença crônica, tá? De caráter autoimune. Isso quer dizer, as próprias defesas do organismo acabam atacando o sistema nervoso do doente, ataca o cérebro, a medula espinhal e gera uma inflamação em essas regiões, provocando os sintomas da doença. Essa inflamação leva à perda da mielina, que é a cobertura que temos nos fios de condução que leva no impulso nervoso do nosso cérebro para garantir nossos movimentos, nossa sensibilidade, nosso equilíbrio. Então, a gente tem para o diagnóstico da doença a avaliação clínica dos sintomas da doença, junto com os métodos complementares, os métodos de imagem, muitas vezes a ressonância magnética que é necessária, algumas vezes a avaliação do líquido que circunda nosso cérebro, o líquor, para ver se tem inflamação e, através disto, excluindo outras doenças, a gente pode chegar ao diagnóstico da esclerose múltipla. Bom, vou pedir o pessoal colocar na tela aqui, ó, 30 de agosto, Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Bom, agora vamos tentar entender os sintomas da doença, o que essa doença pode nos trazer de mal. Bom, ela é uma doença muito heterogênea, tá? Então, ela pode afetar e dar sintomas neurológicos de todo tipo. A gente tem predominantemente sintomas sensitivos ou sensoriais. O paciente pode ter formigamentos, dormências, perceber uma alteração da sensibilidade em algumas partes do corpo. A gente pode ter alterações motoras, então o paciente não consegue mexer o braço, a perna, tem uma alteração de fala. Pode ter alterações visuais, que são também muito características, diminui a capacidade de enxergar de um dos olhos, acompanhado de uma sensação de dor, a movimentação do olho, que são as denominadas neurites ópticas. O paciente pode ter dificuldade para caminhar por fraqueza nos membros inferiores. E tem outros sintomas que também acompanham a doença que são menos reconhecidos, como o cansaço, a fadiga que acontece nos pacientes, os sintomas neuropsiquiátricos, depressão, ansiedade associados, alterações urinárias para defecar também que podem acontecer, disfunção sexual. Então, é uma doença que gera muitos sintomas e as apresentações são variáveis. Tem pacientes em que existe a doença, começa e tem uma forma progressiva, ela vai piorando, e existe a doença que tem uma forma remitente recorrente. O que acontece? Vêm os sintomas, o paciente tem os sintomas, eles melhoram e passa um período sem ter sintomas, novamente tem os sintomas que são os denominados surtos da doença. Então, é uma doença bem heterogênea. Bom, a gente viu que são muitos sintomas, podem acontecer, e isso vai depender de cada caso, mas eu fiquei pensando, sempre me coloco na posição do telespectador, que, por exemplo, formigamentos, coisas que podem acontecer corriqueiramente, no dia a dia, para a gente acalmar as pessoas que estão em casa. Por exemplo, essas coisas mais simples, como formigamentos, enfim, uma dificuldade de movimentar uma parte do corpo, e isso tem que ser frequente, isso tem uma intensidade? Isso. Para a gente caracterizar como um sintoma de esclerose múltipla, ele deve permanecer na mesma localização por pelo menos 24 horas. Então, às vezes a gente dorme em cima da mão, dorme em cima do pé e acaba sentindo formigamento. Não é sintoma. Mas se tu persiste 24 horas com uma dificuldade de mobilizar teu braço e algo que vem mais insidioso, tens que prestar atenção, tá? Sim. Sobretudo porque muitos dos sintomas
desaparecem porque o próprio organismo contrarresta a inflamação. Então, talvez tu passa uma semana com um sintoma, melhora espontaneamente. Então, esses sintomas que o paciente precisa procurar atendimento médico qualificado, né? Bom, você de casa, se tem alguma dúvida, manda pra gente, 99588-2374, por mensagem de WhatsApp, 99588-2374. A gente está falando sobre esclerose múltipla. Bom, agora vamos dar uma boa notícia, né? Como tratar a doença? Existe o tratamento. Por exemplo, tratamentos de uso terapêutico de vitamina D podem ajudar, enfim. Bom, o tratamento com vitamina D é algo controverso, tá? A gente ainda está em estudo, tá? O que a gente tem até o momento com os estudos que a gente tem é que sim, pode existir uma influência da vitamina D, sobretudo para a progressão da doença, mas a gente ainda não tem evidência que tratar terapeuticamente com vitamina D vai ser um tratamento ou é um tratamento para evitar que a doença piore. A gente precisa dosar os níveis de vitamina D nos pacientes que têm esclerose múltipla e devem estar dentro dos níveis considerados suficientes, mas a gente não tem no momento evidência para dizer que só pode tratar com vitamina D. Existem outros tratamentos, sim, que são medicamentos modificadores do curso da doença. Ou seja, a gente utiliza eles para evitar que a doença tenha progressão e tenha novos surtos. Existem medicamentos injetáveis, existem medicamentos em comprimidos, existem medicamentos em injeções na veia. Então, agora temos, afortunadamente, um leque bem grande de medicamentos para ofertar e são cobertos pelo SUS, pela farmácia do Estado, né? Perfeito. Agora, cura, se a gente for falar em cura na esclerose múltipla, existe? Não existe. A gente tem períodos de remissão com tratamento, tá? Mas até o momento, lamentavelmente, a gente não tem uma forma nem de prevenir a instalação da doença, nem de ter cura da doença. Existem muitos trabalhos à procura de entender por que acontece a doença e como tratá-la. Existem muitos medicamentos novos que ainda não chegaram no Brasil, que estão em fases de estudo e que provavelmente também vão nos ajudar a controlar a doença a longo prazo, mas cura não temos, lamentavelmente. Bom, pelo menos assim, alguma vez você aí de casa deve ter visto, eu estou pensando na televisão, inclusive a palavra esclerose se utilizava muito para se referir de maneira negativa, até mesmo como uma ofensa a pessoas com idade. E a gente viu na abertura da nossa conversa que há uma relação muito próxima com gente muito mais jovem do que aqueles que estão na terceira idade ou na melhor idade, enfim, os idosos. Hoje, o que a gente pode pensar, as ligações que podem levar à esclerose múltipla? São relações hereditárias, por exemplo, genética? E por que a gente associa ou se associou em determinado momento com pessoas de mais idade e hoje a gente consegue enxergar que a incidência é maior em pessoas de 20 a 40 anos? Realmente, a esclerose múltipla é uma doença do jovem, tá? A prevalência é maior nos pacientes entre 20 a 40 anos e geralmente mulheres, tá? A questão do esclerosado vem do fato de que a gente não tinha também tratamento para a doença até os anos 90. Então, o paciente acabava progredindo para ficar em cadeira de rodas, sem conseguir deambular, muitas vezes acamado. E porque a doença também traz um impacto cognitivo bem importante. Ela gera uma perda da massa cerebral que gera também distúrbios cognitivos, ou seja, a pessoa começa a ter dificuldades com a memória, com a velocidade de processamento das informações, fica um pouco mais atrapalhada com a linguagem. Então, a gente tem essa correlação com realmente a idade mais avançada por esse termo. Mas ela é uma doença multifatorial que afeta o jovem. A gente sabe que tem uma suscetibilidade genética nos indivíduos que padecem a doença e que fatores ambientais têm sido estudados, incluindo a vitamina D, infecções virais, mas a gente ainda não tem uma causa específica, a gente considera uma doença multifatorial. Existe alguma forma de prevenção, algum comportamento, algo que a gente possa ajudar a prevenir? Não temos, lamentavelmente, também. O que a gente sabe é que para a progressão da doença, quem tem a doença tem duas coisas que são muito importantes. Uma questão de manter o nível da vitamina D em nível suficiente, outra é quem fuma
parar de fumar, porque isso também está relacionado com uma piora da doença, uma progressão maior da doença, né? Mas não temos prevenção ainda. Bom, o que fazer após o diagnóstico da doença? Qual a primeira coisa que a gente deve fazer, o início desse tratamento? O primeiro é entender entender a doença, entender os sintomas e entender que agora temos a oportunidade de tratamento. Sim. Tá? Buscar um serviço adequado, um serviço especializado para poder fazer todo o acompanhamento, porque a gente precisa periodicamente acompanhar o paciente, o exame neurológico, ver se os tratamentos que estamos ofertando estão sendo efetivos, ver se os tratamentos estão tendo alguma toxicidade no organismo e conforme ir ajustando esses tratamentos para evitar que o paciente adquira sequelas neurológicas, que é o que a gente quer evitar com o tratamento. É importante informar a família, informar a rede de apoio, que é fundamental também para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, fazer exercício físico, buscar terapias de reabilitação, caso precise, que fazem parte do tratamento também. Agora, para encerrar, acho que esse ponto é muito importante, o papel da família, né, para o paciente, enfim, é muito importante que todos saibam e que todos possam ajudar nesse momento. Sim, com certeza. A esclerose múltipla ainda tem um estigma social muito grande. Os pacientes têm uma qualidade de vida menor do que a população geral e a gente precisa entender que uma doença que tem tratamento, que tem como melhorar no dia a dia, é importante que a rede de apoio, tanto familiar, quanto social, quanto laboral, entenda também a doença e se tiver algum familiar, se tiver algum amigo com a doença, que preste esse ombro amigo também para apoiar nos momentos difíceis que pode ter a doença. Bom, a gente está chegando ao final, né, do Agosto Laranja, como a gente está mostrando aí na tela para você. E é importante que não seja só no mês de agosto. O agosto serve para nos alertar, mas que durante todo o ano a gente possa entender melhor a esclerose múltipla e ser solidário, todos os familiares e amigos. Eu quero agradecer muito a presença da neurologista do Hospital Divina Providência, a doutora Daicy Liliana Cuervo. Seja sempre bem-vinda, doutora. Muito obrigado pelas informações e até um próximo encontro. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Seja sempre bem-vinda.